Quem nunca sentiu culpa por alguma coisa sem saber o que é? Uma angústia, uma inadequação. Você já teve esses sentimentos? Se já e não sabe por quê e quer saber mais, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o sentimento de culpa. Quem nunca sentiu, não é mesmo? Mas o que isso significa? Da onde vem esse sentimento de culpa? Por que todo mundo sente isso? Bom, vamos entender. Culpa é um sentimento muito limitante, muito destruidor da nossa paz interior. A gente está o tempo inteiro se cobrando, se julgando como se nós tivéssemos feito alguma coisa de forma inadequada, sempre o errado. Mas esse errado é baseado em que referência? Quem vai dizer que está errado ou que está certo? Qual é o filtro que nós estamos enxergando a nossa realidade? Ou eu estou fazendo uma referência baseado em ilusões emocionais, ilusões talvez irracionais. É um sentimento que traz sensação de incapacidade, impotência, sentimentos de dor, dor emocional, dor física, enfermidades, doenças, solidão, angústia, rancor, raiva, ressentimentos e principalmente vergonha. Sempre que eu me conecto com um sentimento de culpa, eu me sinto julgado, ou pelo externo, ou eu mesmo faço um julgamento de mim que faz com que eu me sinta envergonhado, com que eu me sinta até humilhado perante aquela situação, exposto. Mas de onde vem esse sentimento de culpa? Lá da nossa infância, mais uma vez. Sim, não sabemos diretamente quem instalou esse sentimento de culpa na nossa mente, quando foi exatamente a origem disso, quais são os eventos, as experiências, os estímulos, mas sabemos que nós registramos na nossa psique várias injunções e compulsores que vem do nosso ambiente familiar, principalmente das nossas referências parentais, né? Os nossos pais, avós, aquelas pessoas que estão mais ali convivendo com a criança, que trazem um certo convite a rótulo. Você é isso, você é aquilo, você é bagunceiro, você quebrou isso e não foi cuidadoso, você é muito gritão e o seu irmão é mais calminho, você é muito agitado e o seu irmão é comportadinho. Então, muito sentimento também de comparação e sempre você se sentindo menos, o que te traz uma questão aí de baixa autoestima e também de incapacidade. Mas como a gente não consegue identificar exatamente de onde vem, de quem vem, fica meio complicado a gente desfazer essas ideias de si mesmo. Saber, né, por que aquilo veio, se aquilo é real, qual é o dado de realidade a partir dessa informação e o que faz com que esse sentimento aflore, qual é o gatilho? As crianças são esponjinhas, absorvem tudo que acontece no ambiente, principalmente o que elas escutam e observam. Então, dependendo de como se lidava com os comportamentos que incomodavam os adultos em determinado contexto, de repente a criança estava atrapalhando os pais, os cuidadores, porque precisavam fazer alguma outra coisa e ela só queria uma atenção, e às vezes de forma inadequada, através de uma birra, através de um comportamento um pouco transgressor para receber essa atenção, porque aí o outro vai parar para brigar com a criança, então ela se dá conta disso e ela começa a ter esse comportamento condicionado, né, para receber essa atenção, mesmo que seja de forma negativa. O que acontece com a mente dessa criança? Ela, sem filtro, começa a absorver o seguinte: ela entende que toda vez que ela é inadequada ou ela faz algo errado, ela vai
de castigo, porque ela escuta essa palavra. Em consequência, ela está sendo punida toda vez que ela for inadequada e não fizer o que o outro espera. E esta punição, ela se estende, inclusive, a, digamos assim, aspectos culturais, sociais e até religiosos, espirituais. Quantas vezes a gente não escutou na nossa infância o pai, a mãe, a avó dizer: Deus castiga, Papai do céu tá vendo o que você tá fazendo. Ou então até o Papai Noel. Papai Noel não vai trazer presente esse ano porque você não se comportou bem. Ou seja, nós temos mensagens muito claras de punição o tempo todo se nós não seguirmos à risca as regras de comportamento que são boas pro outro. Mas aí, vocês vão me dizer, né? Tá, Patrícia, a gente então vai ficar permissivo, vai deixar a criança fazer o que ela quiser. Claro que não, gente. A gente vai dar limites para as crianças sempre. É óbvio que a rotina, as regras, as limitações são extremamente importantes para a educação da criança. Porém, nós precisamos avaliar que não vai ser a partir de uma educação repressiva em que eu faço a criança me obedecer por medo ou por culpa que eu vou conseguir o que eu quero. Eu quero que a criança me respeite. E como é que ela vai me respeitar? Castigando ela? Punindo ela por algo que ela só estava com vontade de fazer e se quer entender o porquê que ela não pode fazer, porque é você que está incomodado e não ela? Como é que eu posso fazer diferente? Ao invés de castigar, chama ela para conversar. O que ela quer? Às vezes é 2 minutos de atenção, essa criança já vai estar preenchida dessa necessidade de afeto, de presença. Às vezes também pode ser você explicar para a criança por que aquele momento você não pode estar ali brincando com ela, ou fazer aquilo, ou sugerir uma outra atividade enquanto você está ocupado fazendo o almoço. Eu não posso brincar com você de carrinho agora, eu estou fazendo o nosso almoço. Mas quem sabe você vai ali e desenha para mamãe uma casinha, faz de presente para mamãe e depois que eu terminar o almoço nós brincamos de carrinho juntos. Traga uma outra opção ao invés de punir a criança porque ela com birra, porque queria a sua companhia, jogou o carrinho longe e você ficou bravo. Então existem outras formas da gente fazer isso. Só que quando a gente escolhe logo punir, castigar essa criança e ainda trazer todo esse peso, né, cultural, como eu falei do Papai Noel, ou então religioso, que Deus, né, que é a nossa grande figura de proteção fora a nossa família, aquele que a gente acredita que é o Criador, que é o protetor, né, que nos guia, que sabe do nosso destino. Ele vai me punir? Então, meu Deus, eu tô tendo uma fé, uma confiança num pai que é protetor ou de um pai carrasco, destruidor, mal, que vai me punir a qualquer momento porque eu não fiz o que ele queria, o que ele esperava de mim. Então, que adulto eu vou me tornar? Eu vou me tornar um adulto que vai estar sempre preocupado com o que o outro pensa. E aí eu não vou conseguir ter comportamentos saudáveis, adequados, porque eu tô sempre com medo de fazer algo inadequado e me sentir culpado, exposto. E aí a gente começa a se colocar numa posição de vítima. Só que é tão pesado esse sentimento que eu vou começar a projetar para fora para ver se eu divido um pouco esse peso com o outro e achar um culpado pelas minhas frustrações. E aí outra forma que a gente também pode projetar essa culpa pro externo, porque a gente não consegue carregar sozinho, é fazendo julgamentos, críticas sobre o outro. E aí o que acontece aqui no nosso inconsciente? A gente já se prepara para o retorno desse julgamento e dessa crítica como uma punição. Sim, porque quando eu começo a me sentir culpado por qualquer coisa, que seja a nível inconsciente, mas começa aquela sensação de culpa, na verdade eu já estou me conectando com uma punição. É como se eu estivesse demandando uma punição. Então, se eu julgo, eu já me preparo para ser julgado, para ser punido também, para ser exposto também. Então, olha o sofrimento disso. Às vezes eu estou fazendo um julgamento totalmente desnecessário, porque eu criei um sentimento de culpa dentro de mim, que está ligado lá àquelas minhas crenças limitantes da infância,
que infelizmente eu entendi que eu era aquelas mensagens, né? Que eu era devagar, que eu não era tão inteligente, que eu era bagunceiro, que eu era, sei lá, atrapalhava as pessoas, que eu incomodava, que eu não era tão legal quanto meu irmão, que eu não era uma criança fácil de lidar. E aí vem um monte de comparações, né? Que de repente, qualquer coisa que eu faço hoje, eu acho que eu estou atrapalhando a vida dos outros e vou estar sendo colocado aí no alvo para ser julgado. A culpa é uma sensação de dúvida a respeito de si mesmo, que nos traz sentimento de insegurança, às vezes faz com que a gente se isole, tenha dificuldade de interagir com as pessoas, justamente para não acessar esses sentimentos desconfortáveis, que podem até nos levar a rompimentos, a afastamentos, a exposição. Então, às vezes, a pessoa acaba querendo se proteger, se isolando do mundo. E como se dá esse processo de projetar para fora uma culpa que é a gente que está se colocando aqui, ativando aqui dentro? O nosso ego alimenta a ideia perversa de manter o sofrimento, ou negando o sentimento de culpa, ou fingindo a existência dele. E aí o que acontece com essa culpa? Ela vai lá para o meu inconsciente, aonde eu vou então fazer essa projeção para o lado de fora. Ou seja, não é minha, é do outro. O outro é o perseguidor, o outro é o meu carrasco, eu sou a vítima. Eu não fiz nada de errado. E talvez você não tenha feito mesmo, só que aqui dentro tem um botãozinho dizendo que você fez algo errado porque se conecta com aquelas crenças infantis, mas você não quer sentir isso. Então você acaba entregando para o outro a responsabilidade das suas frustrações. E aí se perpetua um jogo infinito entre perseguidor e vítima que impossibilita que você faça contato com os seus reais conflitos internos que fazem você realmente sentir uma dor emocional e que pode ir para o seu corpo. Em geral, quando nós temos muitas questões com culpa, ela começa a se manifestar através de sintomas físicos, muito na nossa região da coluna, na área torácica, e também pulmões, baço, são órgãos que são muito atingidos com essa energia da culpa, que por trás dela tem medo, tem raiva, né? E são energias que quando a gente não se apropria, não toma consciência, né, dessas emoções e não elabora elas de forma adequada, não coloca elas para fora, elas realmente vão se alojar ali numa determinada parte do nosso corpo para nos sinalizar, ó, tem algo aí para você olhar, como eu já falei aí em vários vídeos. É interessante também, né, a gente falar que essa questão de ficar transferindo a culpa para o outro é só uma ilusão, porque não tira a culpa da gente, a gente continua sentindo, porque a gente não está olhando para o que realmente está incomodando, para essas crenças que estão lá dizendo que você é inadequado. O nosso ego é um pouco complicado, ele não aceita muito ser só normal, ele tem que ser muito bom. Mas para que ele seja muito bom, ele precisa criar uma referência do que é mal. Então, a gente começa a entrar num jogo de comparação. E aí, a gente precisa criar referências do que é negativo, do que é ruim, para que então a gente possa se sentir o melhor. E poder responsabilizar o outro como se ele tivesse culpa de alguma coisa ou ele fosse responsável de algo, para que eu não me sinta então impotente ou menos capaz do que o outro e possa me sentir então melhor, o bom, né? O nosso ego ele tem muito essa questão de querer realizar os desejos, chegar a um determinado sucesso, brilhar. Então ele não pode ser visto como simplesmente um ser normal. Ele precisa realmente esconder a sua sombra. Tudo aquilo que foi guardado no inconsciente, que eu não quis olhar, porque me trazia uma sensação de inadequação ou culpa.
Quando nós não somos conscientes desse sentimento de culpa interno, nós acreditamos que esse sentimento vem sempre estimulado de algo externo, como se fosse ou alguém criticando, julgando você, ou algum evento que aconteceu, enfim, porque você não tem consciência que na verdade isso é seu, é você que se sente inadequado e culpado por alguma coisa. Mesmo que até alguém faça isso, né? Diga, você fez tal coisa. Mas se você tem esse gatilho da culpa muito forte dentro de você, vai conectar. O outro jogou a isca e você fisgou. Bom, como é que eu posso desfazer isso então? Primeiro passo é aceitar a realidade de que todos nós temos essas crenças que nos fazem sentir culpa registrados aqui na nossa psique e começar a questionar isso. Começar a questionar de onde vem essa culpa, como é que ela foi estimulada, como é que ela foi plantada aqui, quais eram as injunções, os compulsores, as frases, né, as atitudes que faziam com que eu me sentisse dessa forma, com que eu fosse inadequado, com que eu tivesse que ser castigado ou punido, simplesmente porque eu queria fazer algo que era curioso, que eu queria explorar o mundo, ou que eu queria simplesmente uma atenção, um afeto, uma companhia. Buscar essas respostas é o primeiro passo. São ideias do que é certo ou do que é errado, como se existisse só um padrão a ser seguido, que na verdade é a ilusão que move o mundo para os desastres que a gente vem vivenciando, observando entre as relações humanas e entre o mundo mesmo. E entender também que só o perdão genuíno desconstrói o sentimento de culpa. Um perdão a si mesmo. E um perdão até em relação ao outro, muitas vezes, que pode ter feito algo que nos machucou. Mas é importante dizer que quando a gente fala em perdão, a gente não está dizendo que é para você esquecer, até porque esquecimento, gente, tem a ver com amnésia. E a gente está falando de perdão. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Perdão tem a ver com você liberar todos os sentimentos que você guardou, que você engoliu. Muitas vezes a gente manifesta aí de repente por uma sensação, sei lá, de injustiça e que nos convida até a querer dividir um pouco dessa sensação de culpa lá com o lado externo. A gente esconde por trás desse sentimento de injustiça e raiva, talvez, sei lá, um sentimento de tristeza. Digamos que seja uma relação que acabou, a pessoa não quis mais a relação e você tinha planos com essa pessoa, em casar, em ter filhos, em, sei lá, ter um negócio. E de repente a tristeza e a frustração desses sonhos não se realizarem mais porque a relação acabou, tá ali escondido e você não tá conseguindo dar conta, e você fica carregando uma mágoa, um rancor, não consegue perdoar ou a pessoa ou você mesmo, porque como é que você não viu isso antes, como é que você perdeu tanto tempo, como é que você ficou tanto tempo preso a essa cegueira nessa relação, mas ela deu certo enquanto ela durou. De repente, daquele momento pra frente, caminhos diferentes. Mas se você não olhar para esses sentimentos que estão ali por trás, realmente você nunca vai perdoar. Perdão não tem a ver com simplesmente dizer, tá, tudo bem, eu perdoo você, siga a sua vida. Quando a gente perdoa rápido demais, significa que a gente não fez um perdão real, nem com a gente, nem com o outro. Porque a gente não elaborou, a gente não se apropriou dos nossos sentimentos, a gente não deu voz para esses sentimentos, olhar cada um deles que estão por trás daquela dor, daquele evento, daquela experiência que eu estou vivenciando. Perdoar é estar disposto a liberar todos esses sentimentos que estão presos dentro de você. Então, eles estão fazendo mal a você, que você fica se julgando culpado de alguma coisa, e mal a você porque está julgando o outro como culpado, ou seja, você que sofre. Fica tudo dentro de você mesmo te destruindo. Como eu disse lá no início do vídeo, a culpa é um sentimento limitante e destruidor da nossa paz interior. Então, quando a gente consegue fazer esse perdão genuíno de si mesmo ou daquela situação que nos trouxe um sofrimento, a gente consegue encontrar de novo esse equilíbrio, essa liberdade emocional, essa liberdade interior, da gente poder entender que não existe certo ou errado, existe adequado e inadequado. O que é adequado para você? O que é inadequado para você?
Se pergunta, você vai saber a resposta. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilha aí com as pessoas, podem deixar comentários e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!